Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo tutorial da planilha de contas a pagar em Excel, agora na versão 6.1.365. Essa versão ela é um avanço da versão 6.0 que nós também temos no site, tá? E esta versão 6.1 ela traz novas funcionalidades, traz melhorias dentro da planilha, tá? E algumas observações importantes. Para que você possa trabalhar com essa planilha versão 6.1, você precisa ter a versão do Microsoft Office Excel 365, tá? Então é muito importante que você tenha essa versão para poder você ter o funcionamento como um todo na planilha, tá certo? Ela vai funcionar em outras versões a partir de 2013, mas algumas funcionalidades delas só vai funcionar na versão 365, por isso nós recomendamos o Office 365 para você usar nesta planilha, tá certo? Vamos apresentar em um único vídeo todo o funcionamento da planilha, tá certo? Então vocês podem verificar lá embaixo do vídeo, vai ter os capítulos, esses capítulos estão por assunto, ok? Então vocês podem ir nesses assuntos diretamente e podem ver e assistir e entender como vocês vão fazer para trabalhar com a planilha. Então é uma planilha fantástica, vamos mostrar para vocês todo o funcionamento dela e qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição para poder ajudar vocês nisso aí, tá bom? Então essa planilha de contas a pagar em Excel 6.1, ela é uma sequência, né, da versão 6.0 e queremos mostrar para vocês aqui como ela vai funcionar, tá? A primeira coisa que vocês devem fazer quando vocês adquirem o produto, tá? Apesar de serem planilhas já prontas para uso, claro que vamos precisar inserir as nossas informações para poder a gente trabalhar com a planilha, tá bom? Então, o que acontece? Quando vocês entram nessa parte do cadastro aqui, vocês vão ver que vão ter 5 abas, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito dessas abas para vocês entenderem. A primeira delas é o plano de contas, e a planilha ela comporta 10 planos de contas de despesas que vocês podem lançar, tá? São 100 contas por plano. Então isso é fantástico, vocês podem vocês vão ter aí bastante opção para vocês destrincharem essas despesas através dos planos de contas, tá? Se vocês não quiserem usar plano de contas, não tem problema, mas recomendamos a usar pelo menos um, tá certo? Pelo menos um é importante utilizar na questão do plano de contas. Isso vai deixar o seu negócio mais organizado para que você possa poder mensurar melhor as suas informações de pagamento, tá certo? O próximo passo é a aba de lojas. Um grande avanço que essa planilha teve em relação a 6.0 é que nessa planilha você consegue trabalhar até 10 filiais, até 10 lojas diferentes, você consegue ter esse controle do contas a pagar. Então, colocamos aqui como modelo a matriz, o contato, tá? E as outras filiais. Então, vocês ficam à vontade de se trabalhar com relação a isso. Pode trabalhar só com uma? Com certeza, tá? Mas ela comporta até 10 planilhas, né? Até 10 filiais, até 10 lojas, para que vocês possam começar a fazer os seus trabalhos de pagamento, tudo bem? Próximo passo é a parte dos fornecedores. E o que é que foi melhorado com relação a isso? Vocês, nesse cadastro de fornecedores, podem cadastrar tanto clientes quanto fornecedores, até porque o pagar, eles podem se referir a um cliente ou pode se referir também a um fornecedor, tá certo? Isso varia muito e tem muitas empresas assim também nesse sentido. Então vocês podem cadastrar o cliente, podem cadastrar o fornecedor e agora no cadastro vocês podem selecionar o tipo, tá? Vocês vão colocar aqui se essa pessoa que vocês cadastraram são clientes ou são fornecedores de vocês, tá bom? Próximo passo é a parte do cadastro de anos. E isso aqui é importante porque nas versões anteriores não se permitia cadastrar anos, tá? Então aqui vocês podem fazer isso. A planilha comporta um trabalho de até 10 anos. E vocês podem começar pelo ano que vocês quiserem.
Ah, eu quero começar a partir do ano de 2020, 2019, quero fazer todos os lançamentos, eu quero organizar isso, não tem problema. Vocês podem fazer esse cadastro de anos e já começar a fazer os lançamentos de vocês. Só lembrando que ela comporta um período de 10 anos trabalhados, tudo bem? E por último, aqui no cadastro, vocês vão colocar a forma de pagamento. Então, existem aqui até 10 formas de pagamento que vocês podem colocar, tá certo? Então, isso vai ajudá-los a mensurar melhor também através de quais meios vocês estão mais pagando, tá bom? Bom, terminando essa parte de cadastro na planilha, vocês estão preparados para começar a fazer os lançamentos, tá certo? Então, aqui nos lançamentos, é a parte onde você vai colocar o seu contas a pagar. Cada linha dessa aqui representa um contas a pagar, tá certo? Cada linha dessa. Então é muito simples, tá? Vocês vão chegar aqui, vocês vão colocar o dia do vencimento da conta, ok? Vocês vão escolher qual é a loja que vocês vão colocar essa conta, vão escolher quem é o cliente ou o fornecedor, tá? Veja que vocês escolhem tudo através das setinhas. Pode acontecer, tá? E se você, por exemplo, clicar na setinha e não aparecer os nomes, ele vai aparecer uma barrinha de rolagem, como tem aqui, ó. Então chega na barrinha de rolagem e sobe. Muitas vezes ela fica como primeira opção aqui, né? Então isso acontece muitas vezes, dependendo da versão do Excel, enfim. Mas pode acontecer, então vocês já ficam cientes com relação a isso. Mas isso aqui, para aparecer aqui, já tem que ter um cadastro, que é o que vocês já fizeram anteriormente. Aqui no plano de contas é a mesma coisa. Vocês vão escolher o plano de contas, tá certo? De vocês. Escolhe o plano de contas. Vão colocar aqui qual é a conta. Veja que quando você escolhe um plano de conta, aqui, qualquer plano de conta, ele vai automaticamente colocar aqui a conta relacionada àquele plano, tá certo? Então ele muda automaticamente. Aqui você vai atrelar um número de controle, tá? Você vai, sei lá, nota fiscal, recibo, qualquer controle que você queira ter, você vai colocar também aqui nessa coluna. Aqui a parte da descrição, a parte do valor da contas a pagar, vai ter um adicional de juros, vai ter inclusive aqui o valor total que você vai ter a pagar daquela conta, tá certo? E aqui deixa eu abrir um parêntese para explicar algo que é muito importante, tá bom? Esta aba de lançamento, ela deve ser trabalhada no modo desprotegido, tá? Então, nossas planilhas, elas são planilhas 100% editáveis, então vocês podem trabalhar com a planilha, desproteger a planilha, mudar cores, fontes, como vocês quiserem, tá certo? Então, algumas abas vão estar protegidas. Por exemplo, vocês vão ver aqui que as abas vão estar protegidas, mas se vocês vierem no menu revisão, vocês podem desproteger aqui, ó, não tem senha sem problema nenhum, tá bom? Agora, na parte de lançamento, ela deve ser trabalhada assim. Por quê? Porque os lançamentos de contas são ilimitados, então vocês podem lançar quantos vocês quiserem, então não tem limites. Então, por não ter limites e ela trabalhar dentro de uma tabela, então nós deixamos ela no modo desprotegido. Então, precisa ter um cuidado com relação a isso. Quando a coluna está com o título negrito, significa que é uma coluna de fórmulas, tá? Então, cuidado para não editar em cima dessas fórmulas. Os valores aqui aparecem automaticamente. Então, vocês não editam isso aqui, tá bom? Então, é importante esse detalhe. Aqui vocês vão editar, vão colocar a data de pagamento e a forma de pagamento. Uma melhoria em relação à versão 6.0 é que nas versões anteriores você colocava um X para identificar os pagamentos. Agora você vai colocar de fato a data do pagamento, porque uma coisa é o vencimento e outra coisa é a data de pagamento, ok? Então vocês vão vir para cá, melhoramos essas informações aqui também, automaticamente elas vão aparecer para vocês, tá? Esses status relacionados ao pagamento, se está pago com atraso, se está pago no prazo, né? Vocês vão ver aqui, por exemplo, ó, se faltam tantos dias para vencer, tá? Então ele coloca as informações e coloca do lado o status relacionados ao pagamento daquela conta, tá bom? E aí esse processo é automático, dependendo do que você lançar. Então se não tem nada aqui, por exemplo, lançado, tá vendo? Veja que faltam dias em atraso, né? E está vencido, tá certo? Então quando o vencimento ainda é mais para frente, veja que ele coloca aqui, ó, faltam 22 dias para vencer, né? O status ainda tá a vencer. Então tudo isso vocês podem verificar
na planilha, tá? Outras informações que são importantes. Vocês veem que a planilha, ela possui alguns filtros. Tá vendo aqui em cima? Então esses filtros podem ser utilizados, é muito bacana. Às vezes você quer chegar aqui no status e quer dizer o seguinte, ó, deixa eu ver aqui todos os filtros, sei lá, todas as contas que estão pagas. Então vou colocar aqui um OK, ele vai colocar todas as contas que são pagas. Ah, tá bom, agora eu quero voltar ao normal. Vocês chegam aqui, tira o filtro e ele volta ao normal. Então isso pode ser utilizado como padrão para qualquer coluna que vocês queiram fazer esse filtro, tá bom? Então é importante esse detalhe. Vamos lá, para outros detalhes importantes aqui também. Como é que você faz lançamentos na planilha? Aqui já está uma planilha preenchida, o modelo, tá? Então nós colocamos aqui alguns botões de atalho. Eu posso chegar aqui, ó, fim, ele vai ter a última linha de lançamento. O que é que você faz? Você vai chegar aqui na última linha e você vai colocar aqui uma data, por exemplo, 2 de fevereiro de 2025. 2025. Pronto. Vocês veem que quando vocês lançam a data, aparece aqui umas linhas, tá vendo? Significa que a planilha entrou numa tabela. Se por acaso essas linhas não aparecer, quando vocês colocarem as datas, vocês podem utilizar esse outro meio aqui, ó. Pode chegar aqui na última célula, tá bom? Veja, você vai formar uma cruzinha, tá vendo? Quando formar essa cruzinha, vocês vão descer, tá? E vai formar algumas linhas, tá vendo aqui? Então, quando se lança essas novas linhas, então você já pode fazer os lançamentos tranquilamente, tá? Como é que eu faço para inserir uma linha lá em cima? Pode fazer também. Vocês podem chegar aqui, tá bom? E vocês vão colocar o botão direito, veja, preste muita atenção nisso. Vocês não vão clicar aqui e botão direito. Vocês vão clicar numa célula à parte, tá? Não é aqui. Então vamos clicar nessa célula. Vou chegar aqui, inserir linhas da tabela acima. Pronto. Quando você insere, aqui você pode acrescentar informações, sem problemas nenhum. Ah, mas eu quero excluir uma linha que eu digitei. Vocês podem chegar aqui, botão direito, excluir linhas da tabela. Tá bom? E aí você exclui. Então, de novo, não devem chegar aqui clicando, botão excluir, e nem deve clicar aqui, botão inserir. É sempre seguindo o padrão dentro da tabela, botão direito, ok? Então vocês podem inserir, podem excluir sem problema nenhum. O que vocês não podem fazer também, vocês não podem chegar aqui, ó, e fazer isso. Eita, eu vou deletar. Pô, deletei tudinho, selecionei tudo e deletei. Ou então pega isso aqui, ó, deletei. O que quer dizer? Não junte mais de uma coluna para deletar informações. Se vocês quiserem deletar informações, uma grande quantidade ou pouca quantidade, selecione por colunas. Chega aqui, ó, deleta. Vamos lá, deleta. Chega aqui, ó, deleta. Vocês fazem isso, tá? Mas vou voltar aqui, mas não juntem tudo para deletar e nem selecione isso aqui, ó, para vocês deletarem também, tá certo? Então muito cuidado com relação a isso. Tendo esses cuidados, vocês vão conseguir fazer os lançamentos normalmente, gente, tá? Então lembrando, aqui vai para última linha, tá certo? E aqui, por exemplo, você vai chegar aqui, um exemplo, você está na última linha, quer voltar, você vai subir e vai chegar aqui no começo da sua tabela, tá bom? Para cada conta que você for fazer o lançamento, você vai utilizar uma linha dessa tabela, uma abaixo da outra, tá? Ao fazer isso, forma-se um banco de dados de informação que é importantíssimo para os próximos passos, que é o que nós vamos estudar agora, tá bom? Então, terminou seus lançamentos, por enquanto, veja, não se preocupe com relatórios ou dashboards, veja primeiro os lançamentos, façam os lançamentos conforme as orientações que foram dadas e o próximo passo são os relatórios, tá? Então, os relatórios, eles são, vamos dizer assim, funcionalidades mais inteligentes do que o das versões anteriores, tá certo? Então nós colocamos aqui as opções que vocês podem filtrar esse contas a pagar selecionando o ano, ok? Vocês podem selecionar o ano, podem selecionar o mês que vocês quiserem ou todos os meses.
e vocês vão selecionar aqui a matriz, tá certo? Ou as outras filiais que vocês têm. Então, como é que funciona? Muito simples. Você vai escolher o ano. Por exemplo, eu quero colocar aqui o mês de março, tá? Veja que ele traz a conta a pagar do mês de março. E vai trazer aqui as descrições relacionadas a isso, ok? Inclusive o status de pago aqui, ó. Ah, mas eu quero mudar a loja. Você vem aqui, ó, e já muda para outra loja e você já vai ver o status daquela outra loja, inclusive aqui, ó, vencido, tá bom? Então vocês podem fazer isso para todos os anos, ou perdão, todos os meses, tá certo? Ou apenas o mês específico. Se eu colocar aqui, ó, todos, ele vai trazer todos os meses relacionados à filial 1. E aqui o total que você tem para poder acompanhar o valor do contas a pagar, tá? Lembrando que, apesar disso, vocês podem utilizar essa coluna daqui como filtros também. Podem chegar aqui, ó, e podem fazer os filtros como vocês quiserem. Ah, eu quero ver aqui, sei lá, o status a vencer, vencido. Não tem problema, vocês podem utilizar também esses filtros e para ter um resultado até mais apurado, tá bom? Então esse é um relatório fantástico que vocês têm aí para mensurar o seu contas a pagar. O próximo passo é o relatório geral, tá bom? Então nesse relatório geral, vocês vão selecionar o ano e vão selecionar a filial. E vocês vão ter informações preciosas aqui, né? Valor do contas a pagar naquele mês correspondente, total de contas que você tem, valor das contas pagas, tá? Então vocês vão ter todas essas informações relacionadas às lojas. Por exemplo, eu posso chegar aqui na filial 1 e posso escolher matriz. Veja que já muda para outra loja. Ah, mas eu quero ver todas as lojas. Você vai chegar aqui e vai colocar todas as lojas, tá bom? Mais embaixo, vocês vão ver aqui, ó, que vai ter o total, né, relacionado a cada uma dessas informações para que vocês possam mensurar na sua planilha, tá bom? Próximo passo é a parte do busca. Então vocês podem pegar aquele número de controle. Lembra que vocês lançaram aqui o número do controle? É isso, vocês podem pegar aqui qualquer número de controle, chegar aqui na parte de busca e colocar aqui, ele vai aparecer automaticamente todas as informações daquele contas a pagar, tá? O que acontece? Às vezes você tem ali a nota, você lança por nota, então você tem o número da nota mais fácil. Chegou aqui, bota o número da nota, por exemplo, o boleto, sei lá. Quando você lançar, vai sair automaticamente aqui, sem precisar você apertar nenhum botão. Só você dar Enter, ele já vai-se embora e já traz a informação para você, tá bom? Muito bem, terminou a parte dos relatórios, vamos agora para a parte dos dashboards. E aqui é bem bacana, tá? Para que você possa entender também. E são recursos mais inteligentes que funcionam nessa versão 365. Então, assim como os relatórios também, tá? Então, você vai escolher aqui nessa parte do dashboard de pagamentos o ano, o mês e a loja, tá? E vai trazer essas informações abaixo. Veja que legal. Os pagamentos que estão atrasados, pagamentos para amanhã, pagamento para o próximo mês, pagamentos para hoje, pagamentos para a próxima semana, tá? Então, são informações muito bacanas. Inclusive, tem um calendário aqui. E o que isso quer dizer? Esse calendário é movimentado de acordo com o mês, tá? Então, veja que, por exemplo, ele seleciona aqui, ó, o dia 15 e o dia 27, significando que nesses dias tem contas a pagar, ok? Então, se eu chegar aqui, ó, mês de junho, por exemplo, veja que no mês de junho tem contas a pagar nesses dias. Então, serve como um lembrete, né? Um aviso ali, você tem algo visual, né, para que você veja quando você tem naquele mês contas a pagar, ok? Então, vamos pro próximo passo. Aqui você tem um dashboard por loja, onde você vai escolher o ano, você vai escolher aqui a filial, né, a loja que você está controlando, ou pode escolher todas as lojas também. Se eu colocar aqui todas, ele muda aqui as informações e o gráfico, tá? Então você vai ter essas informações aqui, ó, de total de contas a pagar, né, inclusive, né, isso aqui, ó, inclui inclusive as vencidas, tá bom? Então esse total de contas a pagar, ele também inclui as contas que estão vencidas, é muito importante essa informação. Então você vai ver aqui, ó, total de contas a pagar, total de contas pagas, tá certo? Total de contas vencidas. Então é muito importante isso, tá bom? Transações vencidas e transações pagas. Você vai ver aqui, por exemplo, ó, análise mensal
tá bom? Ou seja, contas a pagar, em termos de valores aqui também, né? Tem aqui, ó, contas pagas e temos aqui também o contas vencidas. São 3 colunas por mês para que você possa ter essa análise mensal. Você vai descer um pouquinho a barra de rolagem aqui. Você vai ver também outro gráfico que traz a taxa de inadimplência versus as contas pagas que você tem, tá certo? E vai trazer também o top 5 lojas que mais pagam contas, tá bom? Então essa é uma informação interessante, né, para saber qual das suas lojas, né, qual é a loja que mais paga conta, né? Então você tem essa informação aqui, tá certo? E também tem o top 5 lojas com mais contas vencidas. Então vocês vão ter essa informação aqui bastante interessante relacionada às suas contas. Bom, próximo passo é o dashboard por fornecedores, que segue o mesmo princípio, tá? O que é que muda aqui? Que vocês podem buscar isso por fornecedor ou por cliente. Então, quando eu seleciono o fornecedor, vocês vão ver que na setinha aqui, ó, já vai sair os fornecedores que vocês têm. Se eu clicar em clientes, quando eu clicar aqui na setinha, vai sair os clientes que vocês têm. Então, isso é um recurso bem bacana que vocês podem utilizar, né, para poder filtrar, né, mensurar isso pelos fornecedores de vocês ou clientes, tá? Aqui segue as informações que nós já discutimos anteriormente, para que vocês possam também mensurar isso por fornecedor. Da mesma forma, vocês podem mensurar isso também por plano de contas, tá bom? Então vocês vão colocar aqui, ó, selecionar o plano da conta, vão selecionar aqui a conta, tá certo? Então isso aqui é bem interessante vocês poderem analisar isso, tá bom? Quando eu marco esse quadrinho, o que é que diz aqui, ó? Selecione aqui para incluir opções de conta, tá bom? Então o que acontece? Só para vocês entenderem. Quando eu estou mensurando com esse quadrinho desmarcado, eu estou mensurando o plano de contas. Apesar daqui estar assim, ó, com essa informação, não vai valer de nada, tá? Porque eu estou mensurando aqui o plano de contas. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, plano de contas 1, né? Plano de contas 2. Veja, está mensurando o plano de contas. Mas quando eu marco esse quadrinho, eu vou mensurar a conta. Entendeu? Ah, eu quero saber qual é a conta específica. Você vai marcar esse quadrinho aqui, tá certo? Veja que ele já não tem mais nada aqui, porque nessa conta não se tem, tá bom? Então você pode chegar aqui, por exemplo, ó, nessa conta já vai sair essas informações, tá? Então, se vocês querem mensurar a conta, marque esse quadrinho e vocês vêm aqui e selecionam. Caso contrário, vocês vão ter as informações apenas do plano. E aí, claro, vocês vão escolher a loja, pode escolher todas as lojas, como vocês quiserem. E aqui as informações embaixo também relacionadas. Também com relação à forma de pagamento, vocês vão escolher aqui a loja, né, ou todas as lojas. Vai escolher a forma de pagamento, se é dinheiro, boleto, Pix. E vai sair aqui o total de contas pagas, né, de transações pagas. E aqui uma análise mensal para vocês mensurarem a respeito da forma de pagamento, tá ok? Gente, essa planilha ela está fantástica para o seu controle de contas a pagar, tá bom? Nós recomendamos vocês a baixarem a versão demonstrativa desse produto, tá certo? Para as versões Macs que nós também temos, a versão demonstrativa ela está no formato Windows, tá? Não se preocupe se vocês baixarem essa versão demo, né, e por acaso estiverem aí, não sei, desconfigurar alguma coisa, mas elas estão na versão Windows. Mas o que vocês vão receber, né, do produto, quando vocês adquirem, é a versão original para o Mac, tá certo? Então é isso. Então, tanto o vídeo quanto as versões demonstrativas são feitas na plataforma Windows. Então, para quem é usuário do Mac, não se preocupe, vocês têm essas versões para o Mac também, para se adequar à sua tela perfeitamente, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. É só nos procurar em nossos canais de atendimento, ok? Grande abraço. Tchau, tchau.